Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 26 de novembro de 1918. Montenegro aprova a unificação com a Sérvia. Em 26 de novembro de 1918, depois de encerrada a Primeira Guerra Mundial, a Assembleia Nacional de Montenegro aprovou uma moção para unificar o pequeno principado balcânico ao vizinho maior, o Reino da Sérvia. Nasceu naquele momento a semente da União das Nações Eslavas dos Balcãs, que viria a ser a Iugoslávia. Montenegro foi um dos menores estados independentes no leste europeu e um dos mais antigos, atravessando séculos como nação soberana desde a Idade Média. Nasceu da Dulcíclia, uma antiga província greco-romana que recebeu independência do Império Bizantino em 1042. O Principado Montanhoso, cujo nome faz referência aos picos ricos em minérios como carvão, resistiu aos turcos e, mesmo anexado ao Império Otomano, manteve certa autonomia na condição de Estado vassalo. Recuperou a plena independência no mesmo ano em que a Sérvia, em 1878. O país sempre esteve estreitamente ligado à Sérvia. Em verdade, o próprio povo de Montenegro é sérvio, não existindo algo como etnia montenegrina. O idioma é sérvio, ou sérvo-croata, e a religião é o cristianismo ortodoxo, da Igreja Ortodoxa Autocéfala da Sérvia. Assim, a unificação com a vizinha maior, proposta dentro do movimento pan-eslavista da Belle Époque, parecia natural. A dinastia reinante da Casa de Petrović era composta por uma curiosa linhagem de príncipes-bispos, no termo local Vladica, e ao mesmo tempo por seculares e clericais. O último rei, Nicolau I, casou sua filha Zorka com o rei Pedro I da Sérvia, selando assim a união entre as famílias reais. Seu filho e herdeiro, Danilo, não lhe deu netos. A sucessão, dessa forma, levaria inevitavelmente à união das duas monarquias. Durante a Primeira Guerra Mundial, que começou justamente com o ataque da Áustria-Hungria à Sérvia, Montenegro foi aliado de primeira hora do reino vizinho e chegou a ser invadido e devastado pelos austríacos. Com o final do conflito, o país tinha poucas condições de se sustentar economicamente. Por outro lado, a Sérvia precisava de uma saída para o mar, o que Montenegro poderia proporcionar. Além disso, ganhava força a ideia de unificação das nações eslavas, o que soou particularmente interessante para os aliados vencedores como forma de punir os impérios centrais derrotados, a Austro-Hungria e o Império Otomano. Assim, ao redesenharem o mapa europeu no Tratado de Versalhes, criaram um país tampão entre os dois impérios, unificando os povos eslavos antes separados. Nasceria ali a Terra dos Eslavos do Sul, ou Iugoslávia, do radical Iug, que significa sul nas línguas eslavas. A unificação no novo país, sob a coroa do rei da Sérvia, foi aprovada democraticamente em cada região. Em Montenegro, os parlamentares se reuniram em 26 de novembro de 1918 na Assembleia de Podgorica, a capital, e aprovaram por aclamação a anexação ao governo de Belgrado. Aos poucos, a unificação de Montenegro com a Sérvia foram se juntando a Croácia, a Eslovênia, a Dalmácia e a Voivodina e a mais diversificada das regiões balcânicas, a Bósnia. Montenegro ficou como província no reino da Iugoslávia, considerada uma extensão do território etnicamente sérvio.
apenas ganhou um contorno e uma identidade nacional específica com o fim da Segunda Guerra, quando o regime socialista, encabeçado por Josip Broz Tito, reivindicou a Iugoslávia internamente e transformou cada nação em uma república federada. Montenegro passou assim a existir internamente em pé de igualdade com os demais entes federados. Como símbolo dessa gratidão, o nome de Podgorica foi alterado para Titogrado. Quando a Iugoslávia começou a se dissolver, em 1991, Montenegro foi a única das repúblicas onde a separação não foi sequer cogitada. O longo e violento processo de desintegração federal durou toda a década de 90, até 1999, quando a Iugoslávia foi bombardeada pela OTAN e perdeu o controle sobre o Kosovo, província sérvia de maioria étnica albanesa. Em 2003, uma solução patrocinada pelo então secretário-geral da ONU, Javier Solana, alterou o Estatuto Federal da Iugoslávia para uma confederação efêmera entre duas repúblicas restantes, Sérvia e Montenegro. Em maio de 2006, após resistirem com lume às sangrentas guerras civis que assolaram a Iugoslávia, Montenegro votou num plebiscito para deixar a confederação e voltar a ser independente após quase 90 anos. Um dos países mais antigos da Europa passava então a ser o mais jovem. Hoje na História. Edição Laila Manoeli. Narração José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.